Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. Iniciamos nesta semana uma série de 4 programas gravados com pesquisadores presentes no 28º Congresso Internacional da SOTER, a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, congresso que aconteceu na PUC Minas no mês de julho. No nosso primeiro encontro, eu recebo o professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás, Alberto da Silva Moreira. Eu vou conversar com ele sobre religião e globalização. Seja bem-vindo, Alberto, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Olá, Flávio, um prazer estar com você, conversando sobre esse tema tão interessante. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. E pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa aos vídeos das entrevistas. Compartilhe os nossos vídeos, faça os seus comentários, inscreva-se no canal para receber as nossas atualizações. Nós estamos também nas redes sociais, procure por Religare Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Alberto, esse termo globalização, né, como é que nós poderíamos recortá-lo, né, assim, como para a nossa conversa de hoje? Como compreender esse termo? De fato, esse termo já tem pelo menos uns 50 anos, né? Em 64, Marshall McLuhan escreveu um livro famoso, cunhou a expressão aldeia global. Entre as muitas formas de entender os processos de globalização, a gente poderia dizer que globalização é um conjunto de processos complexos que já tem pelo menos uns 300 anos e que a gente poderia dizer há uma globalização econômica, cultural e política. É uma expansão geográfica, é uma expansão também intensiva na medida que abarca cada vez mais diferentes dimensões da vida humana, de uma formação que é marcada pela extensão do capitalismo na economia, mas não só, da liberal democracia no âmbito político e pela mentalidade técnico-científica ou pela ciência moderna no campo da cultura. Que expectativas, né, abre esse horizonte da globalização? A globalização nos faz sentir, como diz Robertson, um teórico dos processos da globalização, nos faz perceber o mundo como um único lugar. Na verdade, essa sensação de que todos nós moramos numa casa comum, fazemos parte da mesma família humana, isso é muito forte hoje em dia. Mas não quer dizer que os processos de globalização tenham criado um só lugar. Há muitos lugares. Há uma primeira, uma terceira e uma quarta classe. A gente viaja num navio que não é igual para todos, não é? Mas há, portanto, essa percepção de que a raça humana tem um destino comum, vive num planeta comum e que as causas de um povo não são apenas desse povo. Tem a ver com as causas da humanidade. Mesmo a questão da ecologia. Os problemas ecológicos não conhecem fronteiras. Assim também a questão religiosa ultrapassa as fronteiras, né? Eu perguntei por que horizontes abrem, né? Verdade. Essa discussão. Essa sensação de que nós vivemos um lugar comum, do ponto de vista, como você disse, esconde as diferenças e as profundas desigualdades, não é mesmo? As contradições desse processo. A globalização não deve ser pensada assim como algo que abre, claro, abre muitas chances e traz os seus perigos. Normalmente as pessoas dizem, os analistas dizem, abre muitas chances e também tem os seus perigos. Depende de você se colocar no lugar correto. Na verdade, os processos de globalização estão marcados fortemente pelas dinâmicas do mercado capitalista. E esse, claro, cria também as suas vítimas, não é? Os processos de globalização não levam só civilização, liberdade e informação. Levam também isso, é claro. Mas levam outras formas de opressão, formas de marginalização. Nós vemos agora, por exemplo, no caso dos migrantes, o imenso sofrimento, a vitimização, por exemplo, das pessoas que, no fundo, querem ser felizes
estão procurando a felicidade, procurando um trabalho num país, ou são expulsos pelas condições climáticas adversas nos seus lugares e são proibidas, coibidas, barradas pelos muros que estão se erguendo. Então, é um mito dizer que a globalização torna o mundo um lugar para todos. Não, há uma construção frenética de muros por toda parte. Desde a fronteira entre o México e os Estados Unidos, agora na Hungria também está se construindo um muro, de fato, um muro de pedra alto, né? Israel separa-se dos palestinos, o muro da vergonha, e tantas outras formas de muros, né? Os muros dos condomínios, etc. Então, não é um processo cheio de contradições e cheio de reapropriações, em que as pessoas também reagem, elas reelaboram os conteúdos que recebem, e isso afeta fortemente também as religiões e o cristianismo. Sim. Nós temos de conjugar, então, emancipação com opressão quando pensamos a temática da globalização. Exatamente. Há sempre uma dialética. Globalização não significa apenas acesso às informações, mas o problema das informações, por exemplo, hoje nós temos que fazer uma escolha criteriosa das fontes da informação que nós usamos e quanto tempo nós vamos ter para digerir, porque a agitada vida que o sistema também nos impõe não nos deixa aprofundar quase notícia alguma. E nós estamos constantemente chocados com informações rasas, superficiais, que às vezes fomentam muito mais o preconceito do que realmente explicam as coisas que estão acontecendo. Isso só para falar desse mundo, mas Mas é interessante falar sobre essa questão de que relação, né, existe entre esse desenvolvimento tecnológico e também dos meios de comunicação e esse processo de globalização. Que relação há entre esses aspectos? A gente pode dizer que os processos de globalização, talvez nós, teólogos, aqueles que estudamos a cultura e a religião, a gente reduz muito os processos de globalização aos processos culturais, acesso à informação. Por exemplo, alguns autores dizem, não, um dos vetores da globalização foi Hollywood, na medida que exportou o cinema e a máquina de cinematográfica de Hollywood para o mundo inteiro, né? Mas há outros fatores que também impulsionaram e tornaram possível isso. Pelo menos 4 que eu vejo, foi as mudanças radicais nas formas do trabalho humano, né? O sistema digamos, o surgimento do proletariado, o trabalho assalariado, o sistema fordista, toyotista, etc. Outro foi a incorporação massiva dos recursos da natureza. Hoje a natureza no mundo inteiro ela está mapeada. Se sabe onde estão os minérios, onde estão, por exemplo, as reservas de água, por exemplo, etc, etc. Outro foi o uso massivo também dos combustíveis fósseis, Sim. que sem o petróleo não teria havido a globalização tal qual nós a conhecemos. E outro também a incorporação da ciência e da tecnologia ao processo produtivo. O que a gente poderia falar, Alberto, assim, das instituições que gerenciam esse processo? Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e por aí vai. Sem dúvida. Os processos de globalização política trouxeram uma grave crise para os estados nacionais, os estados-nação. Até então se confundia o Estado com o seu território. Os problemas deviam ser resolvidos dentro daquela territorialidade. Mas só para dar um exemplo, para ilustrar isso, o Uruguai construiu uma fábrica de celulose na beira do Rio da Prata, a poluição, a fumaça passa para o lado argentino. Quer dizer, como regulamentar isso? Os argentinos não têm, com as suas leis, jurisdição sobre o Uruguai, mas os problemas são comuns. Outra forma é que há potentes instituições, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, as agências, aquelas famosas,
que regulam, por exemplo, a nota de credibilidade dos países ou das empresas. Mas essas são as instituições que mais aparecem como agentes ou propulsoras da globalização. Mas, como eu mencionei, tem Hollywood, tem toda a indústria, por exemplo, do entretenimento, tem o futebol, tem as Olimpíadas, tem as universidades, tem o turismo, tem as peregrinações internacionais. No fundo, todos processo de ranqueamento também entre os países. Né? Isso. E cada um de nós, quando compra uma mercadoria chinesa ou vai digamos, ao mercado central e compra qualquer outro objeto que foi feito fora, ou às vezes foi feito aqui dentro com partes de fora, todos nós nos tornamos agentes e corresponsáveis pelos processos de globalização. Todos nós participamos desse processo. Todos nós participamos, todos nós não podemos dizer que agora são só alguns países que seriam culpados ou algumas instituições. Todos nós, de alguma forma, precisamos assumir também uma cidadania global. E esse desafio é muito forte e está ainda por ser enfrentado. Eu estou conversando com o professor Alberto Moreira, da PUC de Goiás. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.